Bom, vamos nós. Meu nome é Zonay Varjão, sou servidor público, sou policial militar. Hoje eu vou falar sobre os perfis financeiros de cada pessoa, bem como sobre as combinações desses perfis financeiros envolvendo matrimônio, envolvendo casamento. Vai agora, curte a página, segue o canal e ative as notificações. Seja criterioso e reflexivo com quem você vai se relacionar. Casar errado é um atraso de vida. Casar errado tira a graça, tira a leveza, tira a beleza, tira a paz. Um relacionamento acaba que envolve todas as áreas da sua vida. 80% do seu sucesso ou fracasso está relacionado com quem você vai se relacionar. Está relacionado com a escolha do seu cônjuge. Portanto, escolha com sabedoria, tenha filtro para fazer uma triagem ao menos razoável. E antes de casar, converse sobre tudo, sobre crédito, sobre dívidas, sobre contas, sobre projeção financeira, sobre carreira, sobre sonhos, sobre listas de desejos, sobre expectativas. Converse sobre todos e qualquer assunto que envolva um relacionamento, né? Namoro é para isso, é para filtrar, então escolha com cautela. Só amor não é suficiente. Esses perfis financeiros estão bem mais detalhados no livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, de Gustavo Cerbasi. Lá ele abrange bem mais coisas do que esses perfis financeiros, mas é muito interessante esse livro. Esse livro eu li há uns 2, 3 anos atrás e fez toda a diferença, porque você se identifica com o seu perfil financeiro, o perfil financeiro do seu cônjuge e vai tentando alinhar, melhorar, né? Equilibrar a balança. Muito diálogo é sempre a chave, equilíbrio é a chave. É um livro muito bom, recomendo, leiam. No livro ele cita 5 perfis financeiros que são o gastador, o poupador, o desligado, o descontrolado e o financista. Vamos começar com o gastador. O nome já diz tudo. Esse é aquele que vive e que gasta como se fosse morrer amanhã, mas sempre acorda vivo e endividado. É rendido à vaidade e quem não controla a vaidade paga juros, paga caro. O perfil gastador às vezes passa uma vida inteira para compreender que viveu de modo errado, para compreender que viveu de modo irresponsável. Se assemelha à situação do pródigo, do filho pródigo, que é aquele que almoça com abundância, janta com a pobreza e ceia com a escassez, com a miséria. Não tem como viver de modo irresponsável, como se não tivesse limites, como se não tivesse controle com suas próprias contas, termina dando em M e M grande. Até porque os boletos nunca param de chegar. Um outro perfil é o perfil poupador. O poupador sabe que é importante poupar, sabe que é importante guardar dinheiro e sabe tanto que muitas vezes esquece de desfrutar do presente. Acabam poupando e vão se arrepender lá na frente. Intuitivamente, o poupador sabe que o dinheiro é importante, que o dinheiro é liberdade cunhada. É liberdade, ele dá margem de escolha. O poupador muitas vezes leva nome ou fama de avarento. E uma outra questão sobre o poupador e o gastador é que um vive fazendo graça com o outro. O poupador faz graça com o gastador, porque geralmente eles vivem endividados, vivem numa situação financeira ruim, e o gastador vive fazendo graça com o poupador, porque ele não desfruta o presente, porque ele visita o desejo, mas não usufrui. Fica se amarrando, fica se segurando, fica se prendendo. Um outro perfil é o perfil descontrolado. Esse está sempre no cheque especial, pagando juros, pagando o mínimo do cartão. É um tipo de perfil que ele não senta para organizar as contas, não tem noção do quanto sai, do quanto entra, não faz anotações nenhuma. É um comprador compulsivo. Ele compra não porque está precisando de um bem, ele compra porque às vezes pode, porque tem crédito, às vezes porque deu desejo, porque deu vontade, né? Mal sabendo que desejo dá e passa. Se não tiver controle, paga juros, cheque especial, mínimo do cartão, e esse acumulado de problemas, de erros, termina gerando dificuldade financeira, não tem como. Um outro perfil é o perfil desligado. Esse ele tem uma renda razoável e isso faz com que ele fique alheio às contas. Então ele fica comprando, se puder trocar de carro, troca de carro, se puder trocar de casa, troca de casa. Então ele não faz muita conta com dinheiro, está sempre alheio aos números. Quando a fatura chega, não para analisar a fatura, é uma pessoa totalmente alheia a números. Viaja 2, 3 vezes por ano,
vive um bom vivan, vai vivendo despreocupado com a vida financeira. O último perfil financeiro são os financistas. Esses são disciplinados com os gastos, têm um planejamento financeiro, pensam em investir no longo prazo, entendem de inflação, juros, rentabilidade, liquidez, ele tem uma noção sobre investimentos, ele pensa numa aposentadoria mais abundante, mais confortável. Uma coisa interessante sobre os perfis financeiros é que eles não são fixos, existem níveis de perfis. Nem todo mundo é gastador ao extremo, existem níveis de gastador. Nem todo mundo é poupador ao extremo, existem níveis de poupadores. É isso que torna o ser humano tão complexo quando o assunto é dinheiro, né? O mais importante é tentar encontrar um equilíbrio, um ponto de equilíbrio. Equilíbrio é a chave para você tentar melhorar o seu perfil financeiro, né? Existem níveis, mas também ser mudança. Existe a possibilidade de você migrar para um perfil financeiro mais coerente com quem quer organizar a vida financeira. Não tem como organizar a vida financeira sendo um gastador exacerbado, exagerado. E é isso, ser é mudança, ou você muda ou você dança. Vamos falar agora sobre as combinações dos perfis financeiros envolvendo matrimônio, né? Envolvendo casal, né? E sobre casamento é aquela coisa, viver casado é uma arte, brigar faz parte, mas o mais interessante é que haja diálogo, quando há um propósito, né? Quando você tem o seu cônjuge e você olha e vê filhos, netos, vê um longo prazo, há um horizonte. Então, o ideal é que sente, converse, dialogue, né? Mesmo que haja perfis distintos, o ideal é que haja diálogo e tente migrar para um perfil mais adequado para quem quer constituir família, focando no longo prazo, quem quer construir riqueza, focando no longo prazo, e diálogo. A solução é o diálogo. A primeira combinação de perfis que eu trago aqui é o gastador e o poupador. Aqui já começa com atrito. Se não lapidar o propósito, se não lapidar o sonho, o objetivo, terão atritos recorrentes. É um tentando poupar e o outro gastando, é um tentando poupar e o outro desfazendo o que o outro está fazendo. E isso, querendo ou não, gera atritos, gera briga no longo prazo. Se não podar o objetivo, se não lapidar o sonho, se não lapidar o propósito, é fadado a dar errado. Diálogo é a chave, não tem como. Sem diálogo não tem como vencer essa diferença. Aqui é interessante lapidar o propósito para justificar a poupança e lapidar o propósito para justificar também a questão do frear os quereres, né? A mente é cheia de quereres, se você não colocar um freio, não tem como, né? O código aqui é tudo não terás. Uma outra combinação de perfis é o poupador e o descontrolado. Aqui também é um problema. O poupador está remando sozinho e pior do que isso, o descontrolado está remando na direção contrária. Acaba que desfazendo o esforço do poupador. Mas é uma relação que com diálogo pode encontrar um equilíbrio, se lapidar o processo. Se não houver diálogo, esse é um casal que tende a juntar dinheiro na velhice, mas com poucas memórias. Lembrando que boas memórias não envolvem dinheiro, envolvem pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Então é importante conversar, né? Achar um meio termo ali para tentar equilibrar a balança. É interessante construir um patrimônio no longo prazo sem abrir mão do presente, sem abrir mão de bons momentos. Equilíbrio é sempre a chave, né? E só consegue isso com muito diálogo. Uma outra combinação de perfis financeiros é o poupador e o financista. Aqui, se houver diálogo, há grandes chances de sucesso financeiro, porque um é poupador e o outro entende sobre investimentos, quer melhorar a questão de rentabilidade, quer investir, quer empreender. Um é mais conservador, o outro é mais arrojado. Aqui, como em todos os outros, diálogo é o caminho, diálogo é a chave. É interessante encontrar um equilíbrio para que todo mundo saia ganhando. Vamos falar agora sobre combinações envolvendo o gastador. Vamos falar agora sobre o gastador com o descontrolado. Aqui está fadado ao fracasso, não tem como. Um gasta mais do que ganha e o outro gasta um pouco mais. Não tem como dar certo aqui. Aqui é um ostentador e um descontrolado. Chega um ponto que os boletos vão ficar impagáveis. E quando os boletos ficam impagáveis, as brigas são intermináveis, são recorrentes. Nesse tipo de união, está cada um olhando para o seu próprio umbigo e esquece que numa relação, eu e você somos nós. Uma outra combinação de casais é o gastador e o desligado. Aqui, em virtude do desligado, não há discussão sobre dinheiro, mas à medida que a crise financeira se torna recorrente, permanente, isso impacta na relação, não tem como.
Crise financeira, se for recorrente, ela acaba impactando negativamente em qualquer relação. Não tem como viver harmoniosamente com uma crise financeira recorrente, permanente. O amor é provedor. O amor é a maior virtude que existe porque é recheada de outras virtudes dentro de si. Uma outra combinação é o gastador e o financista. Aqui há um certo equilíbrio, porque um quer viver o presente e o outro está preocupado com o futuro. Então, com um bom diálogo, com uma boa conversa, pode encontrar um meio termo e construir riqueza no longo prazo sem abrir mão do presente. A palavra é sempre diálogo e equilíbrio. Até porque riqueza é capacidade de gerar riqueza e também desfrutá-la com moderação, sem excessos, mas desfrutar. Um recorte interessante para esse casal e para todos os demais também é compreender que casamento é muito mais sobre dia a dia do que sobre dias na praia. A forma como você se trata no dia a dia é muito mais importante do que uma semana no resort ou um final de semana na praia. Até porque uma ida à praia, a um resort, representa 2% da relação. Isso é esporádico, é exceção, tira a poeira do cotidiano, mas o que importa mesmo é o dia a dia, é como o casal se relaciona no dia a dia. Uma outra combinação de casais é o desligado e o descontrolado. Aqui, se não houver uma mudança de perfil, é barco à deriva, é barco afundando, é barco afundado. Aqui é dívida sobre dívida. Aqui é conta no vermelho, é dificuldade financeira, todo mundo é culpado, menos o casal. Se não houver autorresponsabilização por dívidas, não tem como você virar a chave. Se você não virar a chave da mentalidade primeiramente, não tem como você sair dessa situação. Mudança requer mudança. Se não houver uma mudança de perfil financeiro, esse tipo de relação aqui é problema financeiro atrás de problema financeiro e, querendo ou não, impacta negativamente na relação. Uma outra combinação é o descontrolado e o financista. Aqui há um conflito de interesses. Aqui é um tentando organizar e o outro tentando desorganizar. Aqui é um tentando investir e o outro desfazendo o que o outro está fazendo. Se não houver diálogo, é uma relação também que está fadada ao fracasso. Mudança, ou você muda ou você dança. Uma outra combinação é o desligado e o financista. Aqui, mais uma vez, em virtude do desligado, não se opor, não querer discussão, ele deixa tudo na mão do cônjuge. Como o cônjuge aqui é financista, entende investimentos, vai ficar tudo na mão dele, ele vai investir, vai controlar as finanças e, se houver um diálogo, tende a ter um sucesso financeiro. Vamos falar agora sobre combinações de casais com o mesmo perfil financeiro. Vamos começar aqui com o poupador. Aqui o que precisam é achar um sentido, dar um propósito para o dinheiro. Dinheiro sem propósito é dinheiro que escorre pelo ralo ou dinheiro que você junta e fica sem sentido. Até porque riqueza é gerar riqueza e desfrutá-la também. Uma coisa é você podar desejos, outra coisa é você viver alheia aos desejos. Não tem como, desejo nos move e não pode ser só riqueza. É gerar riqueza e usufruir também, sem excesso, com moderação. Acho que o poupador consegue isso com um bom diálogo, já que ambos são poupadores, até porque não é só sobre dinheiro. Desfrutar é fundamental. As nossas melhores lembranças, no final das contas, não envolvem dinheiro, envolvem pessoas. Uma outra combinação de mesmo perfil financeiro é o gastador com o gastador. Aqui, se não houver mudança de perfil financeiro, é uma M de 5 letras bem grande. Não tem como organizar a sua vida financeira gastando tudo que ganha ou, pior ainda, gastando mais do que ganha. Isso no longo prazo vai ser um pesadelo financeiro. Se não virar a chave, não mudar a mentalidade, vai viver sérios problemas financeiros e sérios problemas conjugais. Não tem como. Dinheiro impacta positivamente, bem como impacta negativamente a vida de qualquer pessoa. Não tem como viver sem dinheiro. Aqui é uma relação em que ambos têm uma vaidade elevada e não tem dinheiro que dê para quem tem uma vaidade elevada. Imagine se os dois tiverem. Aqui, se não houver uma mudança de mentalidade, se não virar a chave, é problema financeiro atrás de problema financeiro. Outra combinação do mesmo perfil financeiro é o descontrolado com o descontrolado. Aqui é escassez com escassez. Não tem como você melhorar a sua vida financeira gastando mais do que ganha. Isso no longo prazo tende a fracasso. Não tem como você melhorar a sua vida financeira gastando todo mês impreterivelmente mais do que você ganha. O amor é provedor, o amor é responsável. Amor é uma palavra usada muitas vezes e muitas vezes cedo demais. Já dizia Drummond, amor é um privilégio para maduros. Então, se não houver mudança
de perfil financeiro vai dar M e M grande. Uma outra combinação de mesmo perfil financeiro é o desligado com desligado. Aqui ambos não são extravagantes, ambos não são ostentadores, e se pelo menos um mudar o perfil financeiro, tem como viver de forma equilibrada, organizada financeiramente. Outra combinação do mesmo perfil financeiro é o financista com financista. Aqui também há um desequilíbrio. Embora o financista seja um ótimo perfil financeiro, tudo em excesso é veneno, até porque dinheiro tem que servir e não governar. O dinheiro não pode ser o centro de toda a conversa. Você está sentado à mesa, almoçando, jantando, conversando sobre dinheiro, você está na cama com seu cônjuge conversando sobre dinheiro. Em demasia, isso tende a ser desagradável. É muito importante impor limites para gastos, mas também é muito importante impor um certo desfrute. É fundamental desfrutar. Riqueza, no final das contas, é capacidade de gerar riqueza e desfrutá-la. Findado todos os perfis financeiros, findada todas as combinações envolvendo matrimônio, você já deve ter se identificado, se enquadrado. Se não, lê o livro lá, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ou vê o vídeo novamente. Sobre perfis financeiros é muito importante salientar que ser é mudança. Você pode migrar para qualquer perfil financeiro e o ideal é que você migre para um perfil financeiro que permita que você construa riqueza no longo prazo sem abrir mão do presente. Equilíbrio é a chave no final das contas. É diálogo, sentar, conversar. Casamento é a arte da negociação, é a arte de fazer sucessivos acordos. Então é sentar, dialogar, encontrar uma maneira de construir riqueza, mas sem abrir mão do presente. Se você chegou até o final do vídeo, curte a página, segue o canal, ative as notificações para tomar ciência de novos vídeos que serão lançados aqui toda semana. Eu criei esse canal com o propósito de ensinar um pouquinho mais sobre educação financeira, investimentos, finanças e, mais importante de tudo, mudança de mentalidade.